Glória a Deus. É muita bênção estar aqui. Também queria agradecer ao pastor Carlos, pastora Liliane, a toda a família que eu considero parente de sangue mesmo. E se vocês repararem no meu livro aí, não foi Deus que mudou meu nome, mas eu que mudei. Então eu coloquei Alessandro Moisés exatamente porque quando eu entrei nessa família, a minha vida foi transformada. E como a pastora Rebeca falou, eu tinha, quem me conhece, me conheceu quando eu cheguei aqui nesse lugar, como eu cheguei, né? E o que Deus foi fazendo ao longo do tempo. Então aqui é uma fonte, é uma raiz da minha vida. Se a minha vida é uma árvore e ela gera algum fruto hoje, é porque essa raiz, essa semente caiu numa terra, chama-se Voz da Verdade. E graças a Deus, eu agradeço ao Senhor, porque a maneira que eu conheço hoje o Senhor Jesus Cristo é uma maneira completa. Então, como a pastora Rebeca falou, foi aqui que eu trouxe a minha família, né? A minha família entrou, acho que primeira vez numa igreja evangélica foi no Voz da Verdade. O meu avô, que foi meu pai, eu estou emocionado, tá, irmãos? Então, se eu me emocionar aqui, muita história, né? Mas eu estava falando da família do pastor, e eu tenho essa família como meu sangue. Eu já falo quando eu entrei aqui. Mas o Samuel é um amigo, né, que Deus me colocou logo quando eu me converti. Então eu lembro quando nós fomos para a praia com a Rose, nós quatro, né? Ele ainda entra no mar e fica lá no mar o dia inteiro, com a prancha. Ele fez isso comigo também. Te amo, né? O Dani também, a Cris, né? Toda essa família. E nós temos uma ligação, eu tenho uma ligação de amor. Meu avô, que foi meu pai, e eu não cresci com meu pai, cresci apenas com a minha mãe. Meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano de idade, e eu cresci com a minha mãe, morava lá na Vila Nova Cachoeirinha. E meu avô, que me criou, ele começou a assistir os programas do Voz da Verdade, que não me lembro se era na Bandeirantes ou na Rede TV, mas ele começou a assistir. E ele virou fã do pastor Carlos, né? E do pastor Zé Luiz. O pastor Zé Luiz, ele até viu um pouco mais, mas eles achavam o pastor Carlos muito engraçado, né? Então o programa era muito bom. E meu avô praticamente se converteu. Nós não tivemos tempo para batizá-lo, mas ele se converteu. Então, Deus mudou a minha história. Deus mudou a história da minha família. Deus mudou a minha descendência. Hoje eu tenho toda a minha família no altar. Eu era uma pessoa que eu era um improvável. Eu era um improvável. O que é um improvável? O improvável é uma pessoa que nasceu sem chance de conseguir ter uma vida melhor. Quando eu morava na Vila Nova Cachoeirinha, né? Quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com meu pai, porque meu pai me convidou para vir na igreja, quando eu já tinha 23 anos. Mas a história veio um pouco mais de trás. E quando a gente estava lá na Vila Nova Cachoeirinha, é um bairro que fica do outro lado da Marginal Tietê, fica lá perto da Vila Dionísia, Brasilândia, Jardim Peri. Então os meus amigos falavam assim: nós não temos chance de passar para o outro lado do rio Tietê, nós não temos chance de arrumar um emprego lá, nós não temos chance porque a gente via como que do outro lado do rio Tietê, lá fosse o lugar onde as pessoas eram felizes. Então isso era comentado na nossa roda. Então eu me considero um improvável, porque jamais eu poderia ter uma vida abundante. E num dia eu já fazia faculdade, eu tentava fazer faculdade, né? Eu estava tentando me formar, e eu estava numa aula vaga. E aí meu pai, que já tinha conhecido o ministério,
Já tinha ido algumas vezes, mas eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Quando houve aquele incidente da Santa, que a Universal acabou, né, fazendo aquele lance lá da Santa, eu era católico e eu praticamente me revoltei, né? E eu estava numa aula vaga lá na faculdade, e meu pai me ligou e falou assim: você está onde? Eu estou numa aula vaga. Ele falou assim: então vem para cá. E aí ele me passou o endereço, eu fui. E aí quando eu cheguei, era uma beira de uma escada assim, tinha uma escada para subir. Aí eu falei assim: o que é aqui? Ele falou assim: entra aqui comigo. E aí quando eu subi a escada, que eu entrei, que eu virei, eu caí dentro da igreja. E aí estavam os pastores tocando e cantando, e eu tive um encontro com Deus imediato naquele momento. E naquele momento eu fui atendido de necessidades que eu nem mesmo sabia que eu tinha. Muitas eu sabia, mas naquele momento eu senti, né, a música Espelho, ela fala muito comigo, porque ela diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu já naquele momento não me imaginava merecedor de salvação, merecedor de ter um Deus, principalmente Jesus Cristo. Mas foi nesse processo que eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Desde lá eu não saí da casa do Senhor. A fé é uma escada. A fé é uma escada. E quando muitas pessoas se convertem do dia para a noite, muitas vezes ela larga de fazer tudo aquilo que ela fazia do dia para a noite. Mas eu ainda, quando eu entrei na igreja, eu ainda não tinha deixado todas as coisas para trás. Eu ainda estava com um pé fora da igreja e um pé dentro, porque muita coisa me prendia. E eu me lembro que num culto aqui, eu estava sentado bem ali, e eu vim sozinho nesse culto. Foi um domingo, porque eu estava necessitado, e eu até apareci aqui num domingo. A pastora Rebeca, eu não tinha nem contado para ela, mas eu precisava vir. E aqui numa ministração, eu tinha algumas coisas que eu tinha que me desligar, mas alguns vícios não tem como você ter força para se desligar. Você precisa ter uma transformação para se desligar. Você precisa querer que Deus te ajude a desligar. Só há um nome, só há um poder, só há uma força. E eu ouvi uma ministração aqui da pastora Liliane, naquele dia. Tudo fez parte de um processo. Os meus pastores José Luiz, pastora Rita, pastor Carlos, pastora Liliane. Mas eu me lembro de uma ministração aqui, de um problema específico que eu tinha. E eu me lembro que eu estava na casa de um amigo nessa semana, e ele enrolou lá, né? E aí eu sentado na escada do lado, e aí ele pegou, acendeu, começou a fumar, passou assim para mim, mas na minha cabeça veio assim: você parou hoje. Você parou hoje. E naquele dia, a hora que eu virei para ele e falei assim: eu parei. Como assim você parou? Eu parei. Eu parei hoje. Como assim? Não, você está brincando. Não, eu parei hoje. Eu jamais tive força. Porque quando você entra no vício, você dá desculpas que amanhã você para, a hora que você quiser você para, a hora que você quiser você para, a hora que você quiser você para, mas você nunca para. Você tem que cair em si, que você entrou num vício, que a sua carne se tornou dependente daquilo. E só tem um que transforma carne, espírito, alma, mente, e esse nome chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. E essa igreja me apresentou o Senhor Jesus Cristo. Esse ministério me apresentou o Senhor Jesus Cristo. Então jamais eu imaginava e passava pela minha cabeça que um dia, depois de 20 anos, jamais imaginava que eu me tornaria pastor. Jamais imaginaria então que eu subiria nesse púlpito, que eu escreveria um livro, que eu subiria nesse púlpito, e que eu tivesse a honra, através do pastor Carlos e da pastora Liliane, de cederem para mim esse púlpito para eu poder pregar. Eu não me julgo digno de estar aqui, mas eu creio, como minha esposa disse,
que existe um Deus apto para te dar muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. É o que tira do monturo, Ele tira do monturo e faz você habitar entre os príncipes. E quando eu cheguei nesse lugar, eu já cheguei com meu pai, porque meu pai me apresentou o Senhor Jesus. E é uma história louca, porque meu pai e minha mãe casaram, teve a minha irmã, e depois eles separaram. E aí eles voltaram num momento. Passou-se 3 meses, eles separaram de novo. E quando eles separaram de novo, minha mãe estava grávida de mim. Então eles voltaram apenas para minha mãe estar grávida de mim. Quando você tem que nascer, quando algo tem que acontecer na sua vida, ele acontece não porque você escolheu, mas diz o Senhor Jesus Cristo: não fostes vós que escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um propósito, Deus tem uma missão. Deus quer transformar a sua vida numa vida de resultados. Deus quer fazer com que, através dos seus resultados, você obtenha valor. Deus quer fazer que, através desses valores, esses valores não fiquem só para você, mas que você tenha significância. E que a significância não seja só para sua família, mas ela vai para outras pessoas. Deus te deu um dom, Ele não te fez vazio. Embora você vê uma semente pequena, talvez ela esteja na sua mão, talvez um dia eu estava na mão da minha mãe, tão pequeno. Mas o que tem dentro dessa semente é uma árvore. O que está dentro dessa semente é uma árvore. E dessa semente pequenininha nasce uma árvore gigante, capaz de dar fruto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu separei algumas coisas para eu falar com vocês, para eu passar para vocês. E eu, como o pastor Carlos disse, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de, sem ter um curso de graduação, porque eu não consegui completar meu curso de graduação, mas pelo milagre do Senhor, a minha vida, cada passo é um milagre. E a história passou, o tempo passou, e eu consegui ser diretor de uma empresa de Israel, e depois eu me tornei vice-presidente para a América Latina de uma empresa israelense. Todas as pessoas que estão embaixo de mim têm MBA, pós-graduação e tudo. Não me glorio em nada, porque eu não dou valor às coisas que são passageiras, mas eu dou valor às coisas que são eternas. E eu imaginava que Deus poderia um dia tirar um propósito disso tudo, eu começar a trabalhar para uma empresa de Israel, entrar numa família que prega a palavra do Senhor, que canta, que transforma vidas, que tem tudo a ver com o povo judeu. E eu fui fazendo cursos lá fora, e todos os cursos que você faz com o povo israelense, ele, todo o povo é militar. Então todos os diretores, vice-presidentes, CEO da nossa empresa, eles são comandantes, coronéis da marinha, da aeronáutica ou do exército israelense, da IDF. Então todos os treinamentos que eu fiz lá fora foram treinamentos militares, mas não são treinamentos militares aonde a fonte, a essência é aquilo que o homem cria. Não, a essência dos treinamentos que eu fiz falavam da estratégia de Davi, falava de estratégia de Salomão, da sabedoria de Salomão, falava sobre influência, falava sobre o Deus de Israel. E eu trouxe até um outro dia, porque nós passamos uma situação difícil, e nessa situação difícil, nós não tínhamos naquele momento uma palavra. Estou vendo o pastor Mário aqui, pastor Bianchi, toda a família, né? Amo vocês demais, né? Vladimir, Estela, tem um monte de gente aqui, as meninas lá. Eu lembro que eu sentava ali no começo, daí depois eu fui sentar para lá, né? Fui fazendo amizades.
a gente estava passando um momento muito difícil, a gente estava sem uma palavra, e eu me lembro que eu tinha feito um treinamento, e esse treinamento falava da estratégia do exército de Israel na guerra do Yom Kippur. E na guerra do Yom Kippur eles estavam cercados, vinham os tanques do inimigo através do Egito, e vinham os tanques inimigos através do Líbano e da Síria, pelas montanhas de Golã, e eles estavam em 400 tanques, e o exército inimigo eles estavam em 4.000 homens, e o exército inimigo estava em 130.000 homens. E o coronel que estava tomando conta daquela operação, que era uma guerra, não era uma operação, ele morreu em combate, e quem assumiu foi o braço direito dele que assumiu. E quando ele ouvia no rádio, ele ouvia as mortes, os soldados gritando, os soldados berrando, os soldados morrendo, e ele não sabia o que ele passar, porque não tinha o que passar. Mas ele começou a louvar o Deus de Israel no rádio. Ele começou a louvar pelo rádio o Deus de Israel, e ele começou a cantar, e de uma maneira maravilhosa, deu uma reviravolta, e eles, com 4.000 homens, conseguiram combater e venceram 130.000 homens. Esse é o seu Deus. Quando você estiver passando uma situação difícil, que aparentemente você não tem uma estratégia, você não tem uma tática, você não sabe o que fazer, você está perdido, louve ao Senhor. Abra sua boca e louve, porque o louvor é muito forte, o louvor é muito poderoso. O inimigo quer calar o louvor, ele tomava conta do louvor, ele quis tirar o louvor ao nosso Deus. E quando o nosso Deus, através da visão, da ideia que ele teve, em que nós seríamos imagem e semelhança dele, quando Deus, ele vê que nós mesmos, se passarem pelas águas, não te submergirão, se você passar pelo fogo, ele não te consumirá. Quando nós abrimos a nossa boca e começamos a louvar ao Senhor, o louvor é poderoso para derrubar o inimigo, porque através daquela arma, através daquele poder que ele tinha no céu, nós vencemos ele abrindo a nossa boca. Glória a Deus. Então eu decidi, o pastor Zé Luiz ficou me incentivando, você tem que fazer um livro. Eu comecei a fazer alguns paralelos, né? Um deles, por exemplo, a gente usa muito o Waze hoje. E quando você usa o Waze, o que é a primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça quando você vai usar o Waze? O que você precisa para você poder utilizar o Waze? Você precisa de um destino, você precisa de uma meta, você precisa de um propósito. E aí você coloca no Waze, avenida tal, e aí o Waze começa a te mostrar o caminho. E o homem que caminha com Deus e tem o Espírito Santo, o Deus de Israel passa a ser o Waze dele. E o Waze avisa, entra à direita, e a gente entra à direita. Estamos cheios do Espírito Santo, vire à esquerda, nós viramos à esquerda. Quando você obedece tudo aquilo que o Waze te diz, quando você segue exatamente aquilo que o Waze te diz, você chega ao teu destino no tempo certo. O que Deus quer? Deus quer que você deixe Ele te guiar. Mas quando nós nos distraímos e nós passamos aquela entrada que Ele nos aconselhou a virar, o que acontece? Aparece assim: você chegará atrasado em tantos minutos. Quando nos distraímos com as coisas que não são o foco, das coisas que não são de Deus, das coisas que são carnais e do homem, e quando nós nos distraímos e perdemos a entrada, nós atrasamos a bênção que Deus tem para nós. Mas existe uma coisa maravilhosa, que quando você se arrepende,
e você precisa muito daquilo, você precisa chegar naquele lugar. Você fala assim: Senhor, me perdoa, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu fui um burro, Senhor, olha, eu cometi um erro, não era para cometer, Senhor, eu me distraí. E quando Ele se compadece, aí o Waze processa de novo e aparece a mensagem: você chegará 5 minutos adiantado. Aquilo que se tornaria mais distante, pelo arrependimento, você compadece Deus. Quando você se humilha para o Senhor, quando você reconhece que aquilo que nós não alcançamos não tem a ver com Ele, não é porque Ele não quis te dar. E eu vou te explicar até o final, vou te passar o meu entendimento, aquilo que eu entendo da vida, aquilo que Deus me colocou, como eu entendo as coisas do Senhor através da fonte. Eu fui ungido nessa igreja também, pastor, pelo pastor Zé Luiz e pelo Senhor, pelos dois. É muita bênção, irmãos, é muita bênção. Quando Jesus encontrava as pessoas, ele dizia assim: ó, o que queres que eu te faça? E eu pergunto para vocês: o que vocês querem? O que vocês vieram nessa noite fazer aqui? A primeira coisa que Jesus pergunta é: qual a sua meta? Qual o seu destino? Para onde você está indo? Qual a sua necessidade? O que queres que eu te faça? E quando eu fiz, esses treinamentos e tudo, um deles foi o coach. Eu não atendo as pessoas como coach, eu trabalho na empresa, mas eu aconselho muitas pessoas. E o processo do coach, ele não foi descoberto agora. O processo do coach, ele não é agora. O processo do coach, ele simplesmente ele foi descoberto de algo que é bíblico. E eu falei assim: eu preciso escrever um livro, E o pastor me incentivou, decidi escrever esse livro. E a ideia veio: o maior coach de todos os tempos. E um repórter da Folha, inclusive na feira saiu um destaque, coisa que depois me mandaram, falaram assim: pastor, sabe quanto fica para fazer um anúncio na Folha física? 5 mil reais. Para fazer no site custa 100 mil reais. E o livro foi dado como destaque. E ele me perguntou assim: o que é esse negócio de coach com Jesus? Eu falei assim: o coach, ele faz perguntas para as pessoas, para tirar de dentro das pessoas a informação para que ele possa ajudar. E aí ele falou assim: e por que Jesus é o maior coach de todos os tempos? E eu falei assim: porque Jesus, ele não precisa fazer a pergunta, ele está dentro da pessoa, e ele conhece todas as informações do que está dentro da pessoa. Por isso ele é o maior coach de todos os tempos. E ele diz assim, não precisa abrir, em João 20, 21: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como foi enviado Voz da Verdade. E o processo do coach, ele tem três etapas. Fala para mim, 3 etapas. A primeira é a empatia. A empatia é um processo que você cria com a pessoa quando você se põe no lugar da dor dela. Você põe no lugar da pessoa e você entende: mas essa pessoa sofreu uma perda, essa pessoa passou por uma situação difícil. Nós temos que entender as atitudes dela, nós temos que saber o que ela passou para isso estar acontecendo. E esse processo de empatia era o que Jesus fazia com as pessoas. Jesus se aproximou de Pedro. Pedro estava jogando a rede, tinha jogado a noite inteira, não tinha pego nada. E ele vai para Pedro, e ele não vai para Pedro falando assim: viu, eu sou Deus, ei, desce daí que você vai se converter agora e eu vou te transformar num pescador de homens. Não, Jesus chega perto dele, viu que ele não pescou a noite inteira e falou: ei,
joga do lado direito. Jesus se preocupou com o negócio dele. Jesus se preocupou com a dor dele. Pedro já tinha tirado a roupa, ele já estava a noite inteira. Jesus nos dá uma aula de como se aproximar das pessoas. Ele cria um processo de empatia, e o processo de empatia, ele não tem a ver só com aquilo que você fala, mas o Jesus, que é o maior coach de todos os tempos, a hora que ele abre a boca dele, o timbre da voz dele, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos, mas vamos para a bênção. O timbre da voz dele, o timbre da voz de Jesus, te remete ao timbre original do teu Pai. E quando o seu coração, a sua alma escuta esse timbre, seja através de um louvor, porque a multiforme graça de Deus faz com que esse processo seja diferente para cada um, mas seja através de uma pregação, seja através de um hino. Quando você entra dentro de uma igreja, quando eu subi aquelas escadas, que eu caí dentro, não é possível, mas quando eu ouvi aquele louvor, e na minha cabeça dizia assim, que eu nunca tive pai, que eu tinha vergonha às vezes de estar com as crianças no meio, no dia dos pais, o seu pai não vai, seu pai nunca está. E quando eu entrei, que eu comecei a escutar aquilo, aquela voz criou empatia com a minha dor, e falou assim: filho, eu estou aqui, eu vim te resgatar, eu vim te ajudar, eu vim aqui para passar o bálsamo na sua dor. E o segundo passo do processo de coaching é a estruturação. Porque quando você nasce num lar, ou você não aprende da maneira correta, a sua vida é uma vida desestruturada. Você tenta daqui, tenta de lá, tenta fazer do jeito que você acha, tenta fazer do jeito que você ouviu. E a primeira coisa que Jesus faz, ele dá um processo de estrutura para você. E esse processo de estrutura é um processo em que, no processo do coaching, olha como vocês vão se identificar. No processo do coaching é um encontro semanal, pelo menos. Nós estamos aqui no domingo, nós estamos na igreja quase todo dia, mas ele instituiu o dia do Senhor uma vez por semana. E nessa uma vez por semana, ele faz o acompanhamento da pessoa. Então eu converso com você uma vez por semana e faço acompanhamento. Como foi a sua semana? O que você fez? O que não deu resultado? Por que não deu resultado? Como que você vai fazer agora a próxima semana? A próxima semana está entrando. O que você vai fazer na segunda-feira de manhã? O que você vai fazer na segunda-feira à tarde? Na terça-feira o que você vai fazer? Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o Espírito Santo está dentro de você, passando para você, e de repente surge na sua cabeça a ideia de fazer algo que você nem imaginou. E ao longo da sua semana você vai enfrentando a dificuldade, mas esse coach é um coach que atende 24 horas, 7 dias da semana. Ele não é um coach só apenas que está no domingo, presente no culto ou no sábado. Não. No momento que você precisar, na sua semana, a dificuldade que você estiver passando, ele vai estar com você. E o outro processo é a atuação. Atuar, repete, atuar. É onde ele atua. Aonde ele atua. E muitas vezes você atuando, sendo você a imagem e semelhança dele, você é o braço dele atuando. Quando você está atuando, é ele que está atuando através de você. E o processo de atuação é o que apoia a fazer mais. É o que apoia a definir melhor teu foco. É o que apoia a reestruturar a sua vida profissional, pessoal. É o que apoia com que o seu dia a dia seja produtivo. Que não passe ano, ou mês, ou semana, e a vida não sai do lugar. Quando você tem um coach desse, que é espírito, está em todo lugar, que tem todo o poder, que é onipresente, onisciente, onipotente, que está com você aonde quer que você vá,
Ele te aconselha, Ele te guia, Ele faz assim não, faz assim, assim não, vai para cá, não, assim não, olha, eu tive uma ideia, vou propor isso. E Ele faz com que você tire da sua vida a máxima produtividade de maneira excelente. De que forma? Remindo o tempo. Aquilo que era para você receber em 2020, você vai receber esse ano. Que era para você receber em 2025, recebe, erga sua mão, fala eu recebo. Aquilo que você tinha que receber em 2025, você vai receber em 2020. Aquilo que você ia receber em 2030, você vai receber no final de 2020. Você vai aprender, eu vou te passar aquilo que Deus me colocou na minha palavra. 2 tipos de poderes, mas eu não vou entrar agora. Mas um deles é o poder da língua. Então, se você sentir necessidade, eu recebo, eu determino. É para minha empresa, é para minha família, é para o meu casamento, é para o meu relacionamento, é para os meus filhos. Você vai abrindo a sua boca e vai determinando, que eu vou te mostrar o quanto tem poder quando você abre a sua boca. E vem com máxima produtividade, vem com excelência e vem remindo o tempo. E vem como? Vem sem acrescentar dores. As bênçãos desse coach são as que enriquecem e não acrescentam dores. Aleluia. E quem que procura um processo desse? Diz assim Mateus 9, 12 e 13: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem busca o processo de coach são as pessoas que buscam o processo de estrutura, passo a passo. Meu irmão, não é o segredo não. Não estou vindo aqui passar um segredo, está na Bíblia. Talvez Deus possa ter usado a minha vida para tentar facilitar de alguma forma, porque eu não precisava lançar um livro, e nem estou fazendo um processo de dar treinamento, uma imersão, mas eu precisava fazer isso. Não, eu trabalho na minha empresa, o meu salário hoje, e o que Deus me deu hoje, o que eu conquistei hoje, eu não preciso, e eu estou fazendo isso praticamente por missão, porque Deus me incomodou. Deus falou assim: viu, isso que eu dei para você não é só para você. Porque quando Deus te dá um dom, esse dom vai gerar valor, esse dom vai gerar significância. Esse dom não pode servir só para você. E eu fiquei muito incomodado, e hoje eu me tornei um inconformado, um insatisfeito. Eu não estou satisfeito. Por que você não está satisfeito? Você é vice-presidente de uma empresa da América Latina, você tem um salário ótimo, você ganha bônus, ganha comissão, você faz o que, você tem toda a sua família, você já teve filho. Eu sou um insatisfeito, sou um inconformado, porque eu ainda vejo que o povo de Deus, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, ainda não vivem uma vida abundante, ainda não tem uma vida extraordinária, ainda para ganhar dinheiro sacrificam o casamento, ainda para terem conquista sacrificam o relacionamento com os filhos, sacrifica estar presente no culto. Hoje eu estou presente no culto na segunda-feira, estou presente no culto na quinta-feira, estou presente no culto ao sábado, estou presente no culto ao domingo. E isso quando não tem vigília, oração, alguma coisa, eu estou mais uma vez, viajo toda a América Latina, viajo para a Espanha, viajo para Israel. Quando você encontra uma vida abundante, uma vida extraordinária, você encontra uma vida equilibrada, e é isso que eu estou falando. É uma vida com equilíbrio, uma vida onde você recebe paz que o mundo não te dá. Então, eu comecei a ficar incomodado, e eu comecei a fazer, e eu tenho, como que pode, ter esses testemunhos aqui atrás? Como pode? E eu olho e falo: Senhor,
Não pode ficar só para mim, não dá, não vou segurar, não quero. E hoje eu estou sem dormir, são poucas horas sacrificando toda a minha família, meus filhos, estado na igreja, escrevendo o livro, fazendo o treinamento, são mais de 150 slides que eu preparei. Por quê? Porque eu estou inconformado, porque Deus, através da sabedoria, a sabedoria é luz, a ignorância é trevas. Aonde há luz não há trevas, aonde entra a luz sai as trevas. Esse Jesus, esse Deus é lâmpada para os nossos pés, para que a gente não tropece. Quando a gente vence esse processo, o processo das trevas, porque o inimigo quer que você fique na ignorância, o inimigo quer que você fique nas trevas, o inimigo quer que você não leia, o inimigo quer que você não conheça. O inimigo, ele não, se ele pudesse, ele privava, tanto é que a Bíblia Sagrada ficou no latim há quantos e quantos anos, porque o pastor Carlos leu aqui, sobre a sabedoria. Então, eu peguei o processo do ISO 9000, já tenho 14.000, já tenho 22.000, que é um processo de qualidade, aplicado nas empresas, que serve, são normas, que servem para que a qualidade seja permanentemente melhorada. Repete, permanentemente. Permanentemente. A todo momento, a sua qualidade com Deus tem que estar melhorando. O processo de ISO 9000 põe um padrão, e nesse padrão, quando você decide viver para Deus, você se submete às normas de Deus. Então o padrão ISO 9000 de Deus está na Bíblia Sagrada. Eu vou entrar no manual. Diz assim, ó, versículo 5 de 2 Coríntios, capítulo 5. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você decide na sua vida colocar um processo de qualidade de relacionamento com Deus, e esse processo de qualidade de relacionamento com Deus, ele pode começar aos poucos. Você pode ler 5 versículos na sua manhã, na outra manhã você pode ler 6. Isso chama-se influência. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É impossível que a sua fé aumente se você não lê a palavra de Deus. Se você quer mudar um comportamento, mude um hábito. Se você quer mudar um hábito, comece com influência, que é pouco. 5 versículos, não lê 6 não, lê 5. No outro dia, 6. No outro dia, 7. Você estabeleceu um hábito, que todos os dias você está lendo, e esse hábito vai se tornar um comportamento, e o comportamento vai ser refletido nas atitudes do seu dia a dia, e as atitudes suas no seu dia a dia, com a fé que cresceu em você, vão gerar resultados. E quando gerar resultado, aquele negócio que você acha que você não conseguia fechar, aquele projeto que você tinha para a sua empresa, que você acha que você não tem capacidade para fazer, quando você começa o processo através da palavra do Senhor, Ele te acrescenta coragem, Ele te acrescenta ousadia, Ele te acrescenta capacidade, Ele te acrescenta poder. E isso tudo começa a vir dentro de você, e aquilo que você achava que você não conseguiria fazer, naturalmente começa a sair do seu ser. Naturalmente começa a ser brotado os frutos da sua vida. E os frutos da sua vida é como uma árvore. As pessoas vêm até ela. Não é mais você que vai buscar. As pessoas começam a vir buscar. As bênçãos começam a correr atrás de você. Este processo, repete ou anota o que eu vou falar. Este processo
simplifica a tua vida. Você quer ter uma vida mais simples? O problema vai vir, mas por dentro é mais simples viver assim do que o problema vir em você. É mais simples quando você se torna sereno e chega lá a caravana do exército para Elias. Cai, manda fogo aí, Senhor. Manda outra lá, vem outra carruagem, vem outra. A sua vida simplifica, a sabedoria simplifica a tua vida. O processo de ISO 9000, ele é um processo de qualidade. Quando eu entrei nessa empresa israelense, eu estava trabalhando como diretor de uma empresa brasileira aqui. E essa empresa brasileira, eu tinha lá 20 pessoas que eu comandava. E eu era diretor lá, já tinha um salário muito bom. Mas surgiu uma oportunidade para que eu trabalhasse para essa empresa de Israel. E aí eu falei com a minha esposa, falei, olha, o pessoal de Israel me ligou, uma empresa, me fez uma proposta assim, assim. Agora eu não vou trabalhar, né, não vai ter empresa, eu vou ter que trabalhar de casa. E ela falou, como assim trabalhar de casa? Você não vai receber pela empresa? Eu falo, não existe empresa, a empresa existe lá em Israel. Eu vou começar a trabalhar em casa, de home office. Mas como é que você vai receber se o dinheiro vem lá de Israel? O dinheiro vem em dólar num banco, cai num banco em dólar. Aí a gente tem que fazer um processo que chama de câmbio, assina um contrato. Aí no dia o valor do dólar, do câmbio, passa para reais e a gente recebe em reais. Ela falou, mas como você tem certeza que eles vão mandar esse dinheiro lá de Israel? Eu falei assim, fé. Deus tem um propósito. Deus tem algo para fazer aí na nossa vida. E aí eu conversei com o pastor Zé Luiz, conversei com a pastora Rita, meus mentores. Você tem que sempre tentar compartilhar coisas boas. Presta atenção, uma outra coisa que eu vou falar para você. Presta atenção. Um país desenvolvido, ele escolhe onde investir, porque todas as coisas básicas daquele país já são atendidos: saúde, educação, saneamento básico. E ele tem tanto dinheiro agora que aquilo que é básico já está atendido. Um país desenvolvido, ele escolhe aonde investir. Um país subdesenvolvido, ele ainda tem necessidades com saneamento básico, ele ainda tem necessidades com educação, ele ainda tem necessidades com transporte. Você quer ser um crente desenvolvido ou um crente subdesenvolvido? Você quer ser um crente que você vai trazer para os seus pastores, para tomar o conselho deles, qual emprego você deve escolher? Ou você vai trazer para eles que você ficou desempregado novamente? A vida é feita de decisões. Até não decidir é uma decisão. Aceitar o Senhor Jesus Cristo é um passo que você garante a sua vida eterna. E olha lá que Paulo diz assim: não julgo por ter alcançado, mas uma coisa faço, deixo as coisas para trás, olho para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, mas não me julgo ter alcançado. Por quê? Porque Paulo é um inconformado, é um insatisfeito. Ele vê ainda que ainda ele pode fazer as coisas. Você é um crente, uma pessoa que você já está satisfeita com aquilo que você tem, aquilo que você fez. No filme dos irmãos McDonald's, eles chegam lá e desenvolve aquele lanche, desenvolve aquele processo, desenvolve aquela empresa. E aí vem aquele outro cara que ele quer que eles façam a franquia, eles não querem fazer. E um dia ele aparece lá, ele aparece na frente, olha e faz assim. E os irmãos olham para ele e falam: o louco chegou aí. Ele vai no vidro lá, no vidro da lanchonete, faz assim, ó: faça pelos Estados Unidos. Os dois falaram:
Como? Faça pela América. Isso que vocês criaram tem que distribuir para a América. Irmãos, frutifique, multiplique, domine, encha a terra. Faça pela tua família, faça pela tua esposa, faça pelos teus filhos, faça pela sua igreja, faça pelo seu Deus. Faça pelo seu Deus. Se você está satisfeito com a sua vida, eu vou dizer: faça mais pelo seu Deus. Procure fazer mais pelo seu Deus. Faça, porque se Deus te deu um dom, se Deus te deu uma capacidade, talvez não te deu a capacidade de pregar o evangelho, de cantar, mas te deu uma capacidade de ganhar dinheiro. Poxa, investe em quem possa anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo.